Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos para o dia 25 da nossa leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre sermos transformados pela provação. Deus ele tem um propósito por trás de cada adversidade que acontece na nossa vida. Nós sabemos que Deus é bom e que Ele não é o causador de todo mal, e que sim, a maldade ela existe por causa da corrupção do coração do ser humano, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa pecaminosidade. Porém, Deus muitas vezes utiliza dessas circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. E por que Deus utiliza de circunstâncias para nos desenvolver? É porque a gente está 24 horas do nosso dia envolvido com situações do dia a dia, com situações da vida. Então é uma excelente oportunidade para a gente ser transformado. E lá em João, no capítulo 16, no verso 33, Jesus ele nos deixou muito claro de que nós sim teríamos muitas aflições aqui nesse mundo. Que ninguém está imune à dor ou livre de aflições ou de atravessar a vida sem problemas. Não sei você, mas assim, pelo menos na minha vida, às vezes parece assim que um problema se resolve, mas já tem outro na fila aguardando para ser resolvido. Então, alguns deles são mais graves, outros nem tanto, né? Mas todos são importantes para o nosso processo de amadurecimento que Deus planejou tanto para mim como para você. Quando nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 12, o apóstolo Pedro, ele fala que todos os problemas que a gente passa aqui, eles são normais e que Deus utiliza eles para com que a gente muitas vezes até se aproxime de Deus, né? Para com que a gente fique mais próximo do Senhor, né? São as mais íntimas e profundas experiências de adoração que a gente tem. Elas normalmente vão acontecer nos dias mais sombrios da nossa vida, quando o nosso coração está partido, quando muitas vezes a gente se sente abandonado, quando a gente não tem nenhuma opção, quando a nossa dor realmente for muito intensa. Então, nos dias em que parece que a única solução que a gente tem mesmo é buscar a Deus. É nesses momentos em que a gente vai experimentar de uma comunhão mais profunda com Deus. Quando nós sentimos esse tipo de dor, seja ela física ou emocional, nós não temos muito espaço assim para orações superficiais. Normalmente, as nossas orações nesses momentos, assim, elas são de uma entrega um pouquinho mais profunda. É como se a gente mergulhasse um pouquinho mais profundo em Deus. Nós podemos passar a nossa vida toda lendo a Bíblia, meditando na palavra, adorando, mas tem um lugar lá no sofrimento é que a gente realmente vai conhecer Jesus de verdade, porque Ele sim sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ser rejeitado, o que é ser humilhado, o que é ser abandonado. Então tem coisas a respeito de Deus que a gente vai aprender somente no meio do sofrimento, lá no meio do vale. Então eu sei que é uma coisa muito difícil assim quando a gente está lá no meio do vale, onde parece que está tudo desmoronando à nossa volta e a gente quer sair o mais rápido possível daquele lugar, mas aqui o autor nesse capítulo ele nos convida a gente entender que o vale ele é temporário, que esse período de sofrimento ele vai passar e da gente poder tirar proveito desse momento assim que a gente vai ter uma comunhão um pouquinho maior com Deus, porque normalmente a gente busca mais a Deus quando a gente está sofrendo. Até tem uma frase que o autor traz no livro que eu achei bem interessante, que você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tiver. E eu quero te convidar a ler em Romanos no capítulo 8, no verso 28 e 29, que fala o seguinte: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles aqui que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de torná-los parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse primeiro entre muitos irmãos. Então a gente pode observar algumas coisas aqui nesses dois versículos. A primeira dela é sabemos. Ou seja, nós temos a certeza. A nossa esperança ela não está baseada num pensamento positivo, num otimismo. Ela está fundamentada na palavra de Deus, que é a verdade. A outra coisa é que Deus age. Que sim, existe um grande projetista por trás de todas as coisas. A nossa vida não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. E existe sim um plano principal e que tudo gira em torno da história de Deus. A outra coisa que a gente também pode observar quando fala ali em todas as coisas. O plano de Deus envolve tudo que acontece com você, tudo que acontece comigo, incluindo erros, incluindo pecados, mágoas. Isso inclui doenças, também acontecimentos infelizes, muitas vezes até morte de pessoas queridas pra gente. Quando diz que todas as coisas, são todas as coisas. Então a gente precisa entender que tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos dele, que tudo que acontece é Deus fazendo coisas que cooperam para com que o propósito dele seja concluído, né? Outra coisa que fala ali também, para o bem.
Grande parte do que acontece no mundo é mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair coisas boas no meio do caos. Então, extrair o bem no meio de tudo isso. Quando a gente olha para a genealogia de Jesus, existem 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Então, nenhuma delas tem uma boa reputação. E mesmo assim, Jesus veio dessa linhagem. Então, o propósito de Deus para a nossa vida, ele é muito maior do que os nossos problemas, ele é muito maior do que o nosso sofrimento e até mesmo do que os nossos pecados. Outra coisa que fala nessa passagem é daqueles que o amam e foram chamados. Então, essa promessa, ela é feita para os filhos de Deus, então ela não é para todos. Aqueles que estão em oposição a Deus, aqueles que estão em oposição ao seu senhorio e que vivem a vida conforme acham que devem viver, todas as coisas, ao contrário, elas contribuem para o mal dessas pessoas, né? Pois elas insistem em viver a vida para o seu próprio caminho. Então, as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é para os filhos essa promessa. E também fala, né, de acordo com o seu propósito. Mas que propósito é esse? Para com que a gente seja semelhante a Jesus, que a gente seja semelhante ao seu Filho, né, ao Filho de Deus, e que a gente possa, assim, testemunhar de Cristo, para que outras pessoas também venham a ter salvação em Cristo Jesus. Mas, afinal de contas, como que a gente pode reagir aos problemas? Assim como Jesus reagiria. Parece muito simples, mas na verdade não é. Algumas pessoas, diante de problemas e situações difíceis, elas se tornam cada vez mais amargas e em vez de melhorar, elas só pioram, elas nunca crescem, elas continuam, como eu falei, eu acho que foi no vídeo de ontem, ou anteontem, elas continuam numa eterna infância espiritual. Então nós devemos ao máximo tentar reagir como Jesus reagiria diante dessas situações. Mas como, né? Na carne a gente nunca vai conseguir, a gente precisa pedir o auxílio do Espírito Santo e encarar os problemas de frente. E para isso a gente precisa sempre se lembrar do plano de Deus, que o plano de Deus, ele é bom. Né? Deus não falha, Deus é um Deus fiel, um Deus bom. Então ele sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim, e ele visa sempre o nosso bem. É muito importante que a gente mantenha os olhos fixos em Jesus, os olhos fixos assim no propósito de Deus para a nossa vida, para a humanidade, e a gente se concentre totalmente nos planos de Deus, porque daí o problema, ele acaba sendo muito menor do que a gente está muitas vezes dando para ele, né, uma importância muito grande. E uma boa motivação que a gente tem para lembrar sempre que o sofrimento, ele é temporário, mas a recompensa, ela é eterna. E lembrar de agradecer sempre. A Bíblia fala para a gente agradecer sempre em toda e qualquer situação. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18. Mas daí você pode se perguntar assim, tá, mas como que eu vou agradecer por isso, por essa situação que eu estou passando por um luto, estou passando por uma doença? Olha, o versículo, ele não diz para a gente agradecer por todas as situações, e sim agradecer em todas as situações, né? Então, mesmo que a gente esteja passando por uma situação difícil, a gente pode mostrar a gratidão por Deus estar nos dando força nesse momento tão difícil. Então, a palavra de Deus fala para a gente se alegrar no Senhor e não no sofrimento. Se alegrar no Senhor, que a nossa alegria não pode depender de tudo estar bem ou não estar bem, mas sim ela tem que estar em Deus. E por fim, não desista, recuse-se a desistir. O processo de amadurecimento, ele é lento, ele é doloroso, ele necessita uma paciência muito grande com a gente mesmo, da gente ter paciência com a gente mesmo e ter muita persistência, né? A gente vai ser tentado a escapar do nosso processo, a gente vai ser tentado a fugir do processo que a gente precisa para amadurecer e criar um atalho, né? Muitas pessoas querem ver um jeitinho de como fugir daquilo, mas isso só vai gerar um sofrimento ainda maior para a gente. Então, o que o autor nos traz aqui é para a gente não desistir, para a gente seguir fielmente as orientações de Deus quando a gente passar pelas provações da nossa vida, para enfrentar uma provação e em vez da gente ficar se perguntando assim, mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu? Né? Que a gente mude essa pergunta e pergunte assim para Deus, Senhor, o que tu quer com que eu aprenda com essa situação? Da gente não desistir e sim crescer, da gente entender que essas situações vêm na nossa vida muitas vezes para a gente ter crescimento, não é sempre para o nosso mal, e que mesmo que seja uma cilada de Satanás, mesmo que seja algo de Satanás, Deus pode transformar tudo aquilo em bênção. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, eu peço que você compartilhe, que você comente ele, enfim, dê o seu like aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, certinho? Um abraço, que Deus abençoe.